Olá, boa noite, queridos amigos do GELAC. Sejam todos bem-vindos. A nossa casa virtual, mais uma vez, abre as portas para o estudo da doutrina espírita. O GELAC este ano está trazendo o projeto Conhecendo o Espiritismo e hoje estaremos falando de um tema bastante delicado, que envolve muitas nossas emoções, que são as mortes prematuras e crianças no mundo espiritual. Então, essa noite teremos o prazer de nos debruçar sobre esse estudo. Meu nome é Rodrigo França, sou um trabalhador do GELAC, estudante da doutrina espírita, e estarei hoje à noite com vocês para que a gente possa trocar esse papo, a gente possa colocar um pouco aqui sobre o nosso ponto de observação deste tema tão delicado e que nos remete às reflexões muito profundas. Então, espero que todos estejam confortáveis para que a gente possa iniciar o nosso trabalho da noite e reflexões com uma prece. Então, peço àqueles que queiram que fechem os olhos, fiquem à vontade e vamos rogar à espiritualidade amiga e ao Mestre Jesus que nos conceda esta noite a condição para o melhor aprendizado, para as reflexões que são muito importantes, mas mais do que isso, para que possamos colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que já angariamos de experiência e de aprendizado até aqui. Então, Senhor, que a nossa noite seja repleta de luz e que a gente possa entregar o nosso melhor ao nosso próximo. Que assim seja. Queridos amigos, o tema da noite, como falei, é mortes prematuras. E aqui, já indo direto ao ponto, traremos alguns questionamentos aos quais poderemos reflexionar no caminhar desse nosso bate-papo aqui. Um dos questionamentos que eu me fiz ao estudar sobre esse tema é com relação a se existe um tempo definido para o desencarne. Será que existe esse tempo? Como é contado esse relógio? Porque se existem mortes prematuras, significa que, de certa forma, nós estamos considerando um tempo em que não ocorreu essa maturação, por assim dizer. O que é a morte para o Espiritismo? É outro questionamento que nós fizemos e nos colocamos agora, neste momento de estudo, a reflexionar o que seria a morte para o Espiritismo. Por que as crianças necessitam desencarnar tão jovens? Onde está a justiça divina nesses acontecimentos tão trágicos aos nossos olhos? O que acontece ao espírito dessas crianças quando desencarnam tão jovens? Então são perguntas que em algum momento nós já nos fizemos, né? Será que existe tempo definido para ocorrer o desencarne? Para a ciência humana, os indivíduos nascem, eles crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. É essa régua a qual nós estamos, digamos, acostumados a enxergar a vida, não é? Foi assim que aprendemos na escola as fases da vida do indivíduo, a fase da infância, a adolescência, a fase adulta, a fase madura, do envelhecimento e o término da vida com a morte. Para o Espiritismo, o espírito ele é originado do princípio inteligente. Deus criou o princípio inteligente. Esse simples e ignorante, como Kardec nos traz. E esse segue o seu desenvolvimento ao longo das encarnações até atingir o estado de espírito puro. O estado de espírito puro, aquela referência que temos, é a de Jesus, a perfeição. Então, a esse estágio é que todos nós estamos galgando.
e já passamos por diversas encarnações, e é bom lembrar que nós estamos aqui pela primeira vez. Então a vida do espírito, ela é única, é uma única vida, com múltiplas encarnações, solidárias entre si, ou seja, cada encarnação provoca a consequência na encarnação seguinte. E a encarnação que estamos, ela tem causa na encarnação anterior. Saímos de uma encarnação planejando a próxima encarnação. Mas e o fenômeno da morte? O que é a morte orgânica? Que é a morte do corpo. Quando ocorre a morte orgânica? Por conceito, quando dá incapacidade de funcionamento dos nossos órgãos, os órgãos do corpo humano. Essas causas, geralmente, são promovidas por doenças ou por abusos de vícios, né? Que para a doutrina espírita, nos livros de André Luiz, muito bem relatado, e Manuel Filomeno de Miranda, fala de suicídios inconscientes, causa das mortes por abuso de vícios. A segunda opção que ocorre é quando ocorre a destruição do corpo físico, corpo somático, por um acidente, por um assassinato ou suicídio, não é? A destruição do corpo é um fator também para a morte orgânica. E um terceiro ponto e seria talvez o ponto natural, é quando ocorre os desgastes das energias vitais que mantêm o corpo físico. Sabemos, pelos estudos da doutrina espírita, que existe uma energia vital que dá, digamos, ânimo à matéria, ao corpo. E essa energia nós carregamos conosco e temos uma quantidade de energia vital para cumprir, digamos, a nossa jornada encarnatória dessa existência. Então, com isso, quando aceleramos o desgaste dessas energias vitais, nós provocamos a precipitação da morte orgânica. Essa energia vital, ela pode ser também adquirida. Existem espíritos que recebem moratórias, ou seja, recebem uma dose ao longo da sua existência, uma recarga, podemos fazer essa analogia, de energia vital que permite que eles avancem mais naquela encarnação. Isso quando há uma necessidade de aprimoramento, de aprendizado, de utilidade para o espírito. Ele recebe essa benesse. E como saber se foi o momento de partir, não é? Como saber? O que julgamos como morte prematuras? Quando passamos por uma perda a qual não estamos preparados, muitas das vezes questionamos a sabedoria divina. Então essas mortes prematuras, as quais nós denominamos, são essa expectativa que é frustrada, naquilo que achamos que seria, digamos, a condição adequada a nossos olhos para a existência de alguém. Em verdade, muitas das vezes, não só as crianças julgamos como mortes prematuras, mas também as mortes de indivíduos que já em fase madura, mas que, digamos, não cumpriu ali o rito, né, social como nós imaginamos. Aquela pessoa não terminou o seu desenvolvimento profissional, aquela pessoa não se casou, não teve filhos, não envelheceu. Então são mortes que nós ditamos como prematuras, mas por não conhecer os desígnios de Deus para cada espírito. Então não temos condições de fazer juízo dos planos encarnatórios, daquele espírito. Nós não temos essa condição de fazer, e por isso não sabemos quais provas eles deveriam suportar ou estar isentos. Como espíritas, cristãos, seguidores de Jesus, deveríamos sempre lembrar dos atributos de Deus
que é a perfeição, a soberana justiça e bondade para com a sua criação e as suas leis, que são perfeitas. Então, sempre devemos estar lembrando desses atributos, porque isso nos fortalece ao juízo para não fazermos julgamentos contra a divindade, as quais nós não temos condições ainda de assimilar. Então é muito importante que nós não façamos esses julgamentos perniciosos que acabam sendo contra nós mesmos, uma vez que somos o que pensamos e nossos pensamentos têm capacidade de construir e de destruir também a nossa organização biológica. Toda vez que nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. E talvez seja aí um ponto ao qual nós devemos estar reflexionando quando fizermos juízos dessa ordem. Se aquele juízo que fazemos nos leva a sofrer, provavelmente estamos nos afastando das leis divinas, em algum ponto. Mas aí trazemos então ao capítulo 5 do Evangelho, item 21, Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras pelo espírito de Samson. Eu trouxe aqui alguns fragmentos, me permitam ler. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. A sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. O Espírito Santo está trazendo para nós as reflexões com relação às mortes prematuras, que muitas vezes fazemos os juízos das leis divinas. Outro ponto que ele traz, fortalecendo isso que eu acabei de dizer. Porque medi a justiça divina pela medida da vossa, podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, afligir-vos com penas cruéis. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e o que acontece tem a sua razão de ser. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e que se encontram, assim, preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga, não lhe será útil permanecer mais tempo na terra. Essa é uma reflexão muito importante para todos nós e muito forte, porque não é brincadeira a gente passar por uma situação dessa, de perda de entes queridos, né, em idades muito joviais. Mas é necessário reformularmos os pensamentos. Precisamos começar agora. E Deus, divina sabedoria, muitas das vezes, retira da encarnação aquele seu filho amado, porque nossos filhos são filhos de Deus antes de tudo, nossos pais, nossos irmãos e amigos, todos são filhos de Deus, retira o seu filho de uma encarnação, porque Deus, pura bondade, está sempre proporcionando a nós a oportunidade de nos melhorar e de fazer o bem, sempre. Então, tudo que nos chega é para o nosso melhoramento. Tentamos e tentemos assimilar essa verdade, porque isso torna não menor a dor, mas dá sentido ao que passamos. E vamos falar então um pouco sobre as mortes prematuras. Por definição, prematura é algo que chega antes do tempo. Para o materialista, a morte prematura seria aquela que ocorreria antes da velhice do indivíduo, sem uma causa justa, não é? Uma morte sem uma causa justa naquilo que entendemos. Tão pobre esse nosso conceito, né, de morte prematura. Mas vamos reflexionar um pouco mais à luz da doutrina espírita. O que seria a morte prematura à luz do espiritismo? Eu andei pensando e fazendo as reflexões e cheguei a um raciocínio em que
compartilho neste momento com vocês. Que as mortes prematuras, nós poderíamos dizer que seriam aquelas provocadas pelo nosso livre-arbítrio. Como assim, Rodrigo? Pelo nosso livre-arbítrio? Vamos lá. Quando retiramos a vida de uma outra pessoa pelo assassinato, agimos com o nosso livre-arbítrio, porque Deus não mandou que matássemos ninguém. Não matarás, é até uma lei divina. Está lá nos 10 mandamentos. Quando praticamos a eutanásia, que seria o sacrifício humano, o abreviamento da vida, por entender que aquele ente não deveria estar passando por aquele sofrimento. Quando praticamos o autocídio ou suicídio, estamos agindo com o nosso livre-arbítrio, enfrentando contra nós o assassinato a nós mesmos, não é isso? Quando pela drogadição e pelos vícios de toda a natureza, nós destruímos o nosso corpo, estamos também indo contra a lei de Deus pelo nosso livre-arbítrio. André Luiz, no livro Nosso Lar, passou 8 anos no umbral e sendo chamado de suicida. Ele não sabia por quê, mas ele teve uma vida desregrada pelos vícios do álcool, não é? Pela vida boêmia, e isso lhe custou anos, dias de vida em que seu corpo havia, digamos assim, recebido de fluido vital que foi deteriorado antes do tempo. Então, à luz da justiça divina, ele cometeu um suicídio. O aborto, que é outro tema muito sensível e atual, em que as nações, o Congresso, a sociedade têm discutido, também parte do livre-arbítrio do indivíduo, e não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor ao que cada um acha, o que cada um entende, mas são pontos em que a sociedade precisa amadurecer e reflexionar. Esses são, sob nossas reflexões aqui, as devidas mortes prematuras, sob a luz da doutrina espírita, sob a luz de nossas reflexões. Então, queridos amigos, mas não é de hoje que a humanidade vem agindo com sacrifícios humanos. Aliás, sacrifícios humanos existem ao longo da história, há milênios. As culturas incas do século XV, que estiveram aqui nas Américas, né? Dominaram territórios americanos, dos Andes, teve um acontecimento, foi descoberto pela arqueologia 3 múmias de crianças próximas a um antigo templo dentro de um vulcão que é ainda ativo hoje. Essas múmias estavam lá conservadas e, segundo os historiadores, fizeram parte de um ritual. As culturas astecas também do século XIV, da cidade do México, também praticava esses tipos de sacrifícios humanos em prol da divindade, mas também com outros interesses, interesse de agricultura, né, de ter oferecer aos deuses vidas, no aspecto de ter algum retorno com aquilo. A cultura maia sacrificava prisioneiros de guerra, mas também perdedores de jogos, ou seja, jogos, aquele time que perdesse um jogo teria os seus jogadores sacrificados em oferenda ao time que ganhou. A cultura egípcia, há 5.000 anos atrás, também tem relatos de sacrifícios naquela época. E uma emblemática que é a da Grécia Antiga, onde praticava o infanticídio. A cidade de Esparta, né, era a cidade guerreira, né, onde você tinha os maiores guerreiros. As crianças ficavam com seus pais até os 7 anos. E a partir daí ela era entregues ao Estado, né, ao governo. O governo era dono daquelas crianças que levavam para o treinamento básico de guerra,
onde estaria formando soldados. Só que essas crianças passavam por uma avaliação muito rigorosa e nos casos em que elas não eram aprovadas, elas eram exterminadas. Crianças com 7, com 8, com 10 anos, que não suportavam o treinamento, eram eliminadas. Eram fracas. Os pais que tinham filhos que nasciam com deformidades iam até o penhasco e lançavam essas crianças de cima do penhasco. Na Bíblia temos o relato da oferenda de Abraão, de seu filho Isaque, a Deus, em Gênesis. Abraão era um ancião quando teve Isaque, seu filho, o filho que ele queria tanto ter ao longo da vida, e que seria herdeiro, né, das as gerações que seguiriam à frente. Porém, ele foi testado em sua fé e ele chegou a colocar Isaque para ser imolado em uma pedra. Contudo, ele foi parado, como está escrito nos relatos, pelo anjo divino. Então, neste caso, não chegou-se a ceifar a vida do próprio filho, mas percebe-se que existia uma tradição dessa natureza na cultura israelita, né, do sacrifício humano. Então, e na atualidade? O que temos na atualidade? Na atualidade, o mundo discute a eutanásia, discute o aborto. No caso da eutanásia, países como Holanda, Suíça, Bélgica, Uruguai, Luxemburgo e Espanha já praticam a eutanásia de forma legal. No Brasil é proibido, mas há discussões na sociedade médica onde se busca garantir a autonomia do paciente. O paciente, ele tem o direito, se quer um tratamento ou não, e o médico tem que aceitar as decisões do paciente. Hoje a preocupação na sociedade médica é visando garantir a morte digna. Então, são discussões que a sociedade, ao longo de milênios, vem com culturas que estão sendo transformadas, e a gente precisa também ficar atento como cristãos espíritas, qual é o nosso papel nisso tudo. No livro Consolador, capítulo 5, Emmanuel nos traz uma reflexão, quando perguntado na questão 106, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Ele responde: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Ora, Emmanuel nos traz a luz de que a nossa ciência não consegue ainda permear toda a necessidade do espírito, e muitas das vezes o espírito que tem a oportunidade de ter uma enfermidade, né, prolongada, como veremos um pouco mais à frente, lhe permite que este se prepare, por assim dizer, melhor para o momento do desenlace. E no caso do aborto? Trazendo informações daqui para a nossa reflexão, são 63 países onde o aborto é considerado uma prática legal e as mulheres que desejarem podem interromper sua gravidez voluntariamente, sem que seja presa por isso. No Brasil, nos casos de estupro, risco de morte materna ou ainda se o feto não estiver cérebro. Para a medicina, o início da vida é reconhecida a partir da 14º dia de gestação.
na qual o embrião já está implantado e, segundo a ciência, com boas probabilidades de viabilidade, ou seja, de se desenvolver. Para a doutrina dos espíritos, a gente pode dizer que o início da encarnação se dá no momento da fecundação, pelos relatos que temos nas obras confiáveis do Espiritismo, trazido muito por Manuel Filomeno de Miranda, enfim, André Luiz, em que no momento da fecundação ali o espírito já consegue imantar o seu perispírito no ovo e dali começar a moldar o seu novo corpo por meio do seu perispírito, que é o seu modelo organizador biológico. Mas e quando da escolha do aborto? Bom, eu vou trazer um caso aqui do livro de Hermínio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Do capítulo 5, o nome do capítulo é Um Frasco de Veneno. Ele relata a história de uma mulher. Ele estava em sessão mediúnica, recebeu esse espírito por algumas vezes. E essa mulher, ela era uma mulher muito rica, teve na sua existência grandes possibilidades, mas ela tinha uma prática comum, recorrente na vida dela, de praticar abortos toda vez que ela engravidava. E ela havia cometido 8 abortos na sua existência pregressa. Teve uma vida de luxo, ao desencarnar, se deparou perseguida por essas 8 almas que tiveram a sua oportunidade de encarnar, ceifadas pela atitude daquela que seria a sua mãe. Esse tipo de atitude gerou nessas almas uma raiva, um ódio e uma perseguição a ela, a mãe, que passou boa parte do período de perturbação em que ela estava, antes do arrependimento, em condições de luta com esses espíritos que seriam seus filhos. Bem, a espiritualidade que estava junto a ela, preparando a nova existência dela, recomendou que ela encarnasse na Argentina e fosse a filha primogênita de um casal. Na verdade, primogênita não, ela seria a primeira mulher, mas ela seria a segunda filha, porque ela teria o irmão mais velho. E nessa encarnação, a encarnação que ela estava sendo programada, ela nasceria primeiro, depois teria 8 irmãos. Esses 8 irmãos que viriam após ela seriam as 8 almas às quais ela tinha essa ligação neste momento por conta do aborto que ela havia feito. E a mãe dela, nessa encarnação próxima, iria falecer por doença e ela teria a responsabilidade de criar essas 8 almas que viriam como irmão delas. De apoio, só teria o irmão mais velho, que este foi uma alma também, que ela abortou em existência anterior à que estamos narrando, mas que ele já havia perdoado ela. Então ele assumiu o papel de ajudá-la nesse compromisso. E ela perguntou aos espíritos que estavam organizando a encarnação dela porque ela não poderia vir como mãe novamente e ter esses filhos. Eles disseram que grande era a repulsa dos espíritos a ela, que muito provavelmente ocorreriam abortos naturais nesses casos. No final desse relato, ela também não poderia casar, não teria apoio de homem algum, embora seria muito bonita na encarnação que a suceder, mas não teria o apoio de homem nenhum, de marido algum, por conta de que ela teria a obrigação de, com o suor e o sangue dela, sustentar esses 8 irmãos, aos quais odiaria muito ela e daria muito trabalho. Bem, meus amigos, esse relato estamos trazendo para que a gente possa fazer as reflexões do impacto que é um aborto na vida do espírito que tenta retornar
a encarnação para cumprir ali a sua evolução. Né? Nossas atitudes sempre tem consequências. A gente não pode esquecer disso como espíritas cristãos. Bom, e no momento da morte? O que acontece no momento da morte? Como se dá a morte? Bom, eu trouxe aqui um relato de Kardec, do livro Céu e Inferno, capítulo 1, na segunda parte, chamada A Passagem. É muito interessante. Ele fala o seguinte: a alma e o perispírito formam uma única entidade. Isso a gente já sabe. E não se pode conceber uma sem a outra. Durante a vida, o fluido do perispírito adentra todas as partes do corpo e serve para a alma como veículo das sensações físicas. A alma, só para relembrar, é a terminologia que Kardec dá ao espírito quando está encarnado. E espírito, ele cita aqueles que estão na erraticidade. Então, o fluido perispiritual, ele permeia todo o nosso corpo biológico e serve de meio para a transferência à alma, né, das sensações do corpo e vice-versa. Então, na extinção da vida orgânica, né, onde a alma é separada do corpo, Kardec diz que a ruptura desses laços fluídicos, né, esse fluido que permeia o corpo humano, essa ruptura, essa separação, que ela nunca ocorre de forma violenta. Nunca ocorre de forma violenta. Então vai ter que se esperar essa separação acontecer de alguma sorte. Então, a questão da dor, né, a sensação dolorosa que a alma sente no momento, né, em que há essa ruptura, essa separação no momento da morte, diz Kardec que ela é proporcional à soma dos pontos de contato que existe entre o corpo e o perispírito. E é maior ou menor a dificuldade e a lentidão que se processa a separação. Ou seja, quanto mais forte, quanto mais unido estiver essa energia entre o corpo e a alma, mais doloroso ou não será para o espírito. Tá? Então Kardec trouxe 4 situações que são os princípios que ele desenvolve em seu raciocínio. A primeira é: se no momento da extinção da vida orgânica, a separação do perispírito estiver completa, a alma não sentirá dor. Ou seja, é como se a alma já tivesse se desprendido do corpo por algum acontecimento. Então, como não há mais contato, o corpo vive somente a vida orgânica, né? Um corpo já sem alma, então não há dor nessa condição. Se no momento a ligação dos dois estiver muito forte, haverá uma separação brutal e muito dolorosa para a alma, como a gente estava citando aqui há pouco. Se a ligação estiver fraca, a separação será fácil e ocorrerá sem traumas. Uma ligação fraca significa que houve algum desgaste ao longo do caminho da existência do indivíduo, que ele foi, digamos, enfraquecendo as ligações do perispírito com o corpo. Então isso será menos doloroso para a alma no momento da separação. Se depois do fim completo da vida orgânica ainda existir vários pontos de contato entre o corpo e o perispírito, ligação fluídica, a alma poderá sofrer os efeitos da decomposição do corpo, meus amigos e minhas amigas, até que o laço seja completamente rompido. Eu acho que essa condição é a condição que todos tememos, né? Tememos aquela condição de estar preso, sentir que está preso em um caixão, algo desse tipo. É por conta desses laços fluídicos que muitos relatos espirituais dizem que o espírito está sentindo os micróbios, né, os vermes comer o corpo, por conta dessa ligação ainda muito forte com o corpo físico, porque não houve o desligamento, não se preparou para esse desligamento, o que não é fácil. No capítulo 12, no item 12 do capítulo 1, desculpe, a segunda parte, Kardec faz um relato sobre as mortes violentas. Então, quando ocorre uma morte violenta, nenhuma desagregação parcial pôde se iniciar. Ou seja, uma morte violenta significa que o corpo não estava preparado
Não houve o desgaste, não houve esse princípio de rompimento fluídico entre o perispírito e o corpo. Então a vida orgânica, com toda a sua força, parou subitamente. E a separação do perispírito só começa depois da morte. Então a gente vê que é uma situação bem dolorosa, não é? Então a separação não pode acontecer instantaneamente. Então, não é uma morte violenta, imagine. Nós temos essa situação do perispírito estar ainda muito ligado. Então, tal qual é o sofrimento de um suicida, não é? Porque é um rompimento muito abrupto, né? E abrupto, e não temos esse tempo não houve esse desgaste, o corpo não estava na condição para aquilo. Quando é efetuado também um aborto, acontece também de forma análoga a mesma coisa. Pela eutanásia, acontece a mesma coisa. Pelas mortes as quais nós citamos aqui em nosso raciocínio, como as mortes prematuras, aquelas das quais o livre-arbítrio do homem as provoca. Então, não é respeitado o desgaste dessa energia vital que o corpo tem. E isso causa no espírito bastante sofrimento. Divaldo Franco falou uma vez em sua palestra, eu ouvi, a questão de aguardar um tempo para se fazer a cremação do corpo, justamente por conta, como uma forma de misericórdia ao espírito, por conta de respeito a esse tempo de desgaste que se tem da energia vital do momento ali após a morte. E deveríamos ter esse cuidado, né, nas cremações. Enfim, nós temos que, com essa ideia que passamos, essas reflexões que estamos tendo aqui, tentar expandir a nossa consciência sobre os apegos que ainda temos ao nosso corpo, e ao longo da nossa encarnação a gente já ir fazendo alguns desapegos, esses desapegos com relação a vícios sociais, de estética, de beleza, não é? É a nossa evolução moral, né? Nós precisamos investir nisso para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma morte também mais adequada, não é? Então temos também aqui em nossos estudos, para que não possamos deixar de falar, é a fatalidade da morte na infância, né? De fato, não é fácil a nós todos que temos filhos, crianças, a todo tempo vemos na sociedade, na imprensa, sendo vitimadas, e é uma grande dor para todos nós da sociedade encarar de frente esses fatos. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 199, traz a seguinte pergunta: por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A resposta dos Espíritos: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência anterior, interrompida antes do tempo. Sua morte é muitas vezes também uma aprovação ou uma expiação para os pais. Então, na vida, é sempre uma via de mão dupla o nosso aprendizado. O espírito está aprendendo ali o que ele não conseguiu terminar na existência anterior. Por outro lado, os pais também estão aprendendo com a perda daquele filho, aprendendo também a valorizar talvez os momentos, né, em que estiveram próximos, aprender a desapegar, porque na verdade os filhos não são nossos, né, são de Deus, né, estamos ali apenas como tutores, mas que não é fácil. E a gente precisa evoluir muito nesse sentido ainda, não é? No livro Conhecendo o Espiritismo, Kardec traz uma reflexão. Qual é o estado intelectual e moral da alma da criança morta com pouca idade na outra vida? Suas aptidões se conservam na infância como durante a vida? E ele responde: um incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. O espírito
não tendo feito mais que passar algum instante na vida, não sofre modificações nas suas faculdades. Ou seja, a criança que morre em tenra idade, muito nova, né, ela ainda, segundo Emmanuel, a encarnação se completa aos 7 anos de idade, mais ou menos aos 7 anos de idade. Não é? Então o espírito que está naquela fase ainda muito jovial, ele ainda não tem a sua capacidade, o domínio sobre o seu corpo novo, a sua encarnação não está completa, ele não tem suas faculdades ainda desenvolvidas para aquela existência. Então ele seguirá de uma forma lógica da forma como ele parou na última existência. Não é? Na última existência. A outra pergunta que Kardec tem aqui no livro Conhecendo o Espiritismo. Na vida futura, qual a sorte da criança que morre com pouca idade? Aí Kardec coloca aqui. Uma alma que só tiver vivido algum instante, sem fazer nem o bem nem o mal, não pode merecer prêmio nem castigo, pois segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme as suas obras. Então, às vezes, nos faltam esse material, né? Essa lógica, né? Essa lógica que a doutrina do Espírito nos traz para interpretar alguns acontecimentos de nossas vidas. As crianças, quando elas partem para o mundo espiritual, as situações são bastante diversas, as quais elas podem se colocar. Algumas delas ficam realmente, como Kardec bem colocou, retornam à condição do espírito, né, antes daquela encarnação, né, na condição em que ele estava antes daquela encarnação, porque não se deu por completo aquela sua existência. Aquela sua encarnação não se fez, não se completou, e ele então retoma o estado que ele estava anterior àquela encarnação, por ter morrido muito novo quando criança. Tem relatos no livro Voltei, né, que Chico Xavier escreveu, chamado Voltei, Irmão Jacóbio, de Frederico Figuer, em que ele fala de uma organização, uma instituição, uma escola para crianças no mundo espiritual, onde a filha dele trabalhava, a filha dele chamada Marta na história. E nessa organização as crianças elas eram preparadas para a próxima encarnação. Mas nessa instituição, ao contrário do que o Kardec falou, aos quais os pontos que eu trouxe aqui do espírito que estava como criança, mas na verdade já era um espírito adulto que retoma a sua condição anterior, da encarnação anterior. Nesse caso, as crianças permaneciam como crianças, mas aí é em decorrência da condição psicomoral de cada indivíduo, né? Aquela criança que já se enxerga como criança, ela pode estar com 10, 12, 13 anos, 14 anos, ela retorna para o mundo espiritual para ser despertada nessas instituições educativas. Então, cada situação é uma situação. Existe também a condição de que muitas vezes em reuniões mediúnicas um espírito pode se colocar como criança para sua mãe, porque era a forma como ela o reconheceria. Não é? Então, às vezes ele pode ver como criança nessa condição, mas já ser um espírito maduro, né? Um espírito antigo até, né? Como todos nós não sabemos quem é o mais novo, quem é o mais velho entre nós, né? Como espíritos. Mas ele pode se apresentar como uma criança, porque seria a forma dele ser reconhecido pela mãe. Na Revista Espírita de janeiro de 58 existe um relato que Kardec traz chamado Mãe, Estou Aqui. É uma sessão mediúnica onde a mãe havia perdido a filha de 14 anos que morreu por doença. O nome da menina era Júlia. E a mãe, sabendo, passando por um grande aperto emocional, pediu a uma amiga dela que era médium, que ela sabia que tinha essa possibilidade de se comunicar com a filha, como uma forma de ter o alento para o seu coração. Então essa mãe convida Kardec para poder, junto com a médium, tentar fazer essa evocação e conversar com a filha. E ela consegue.
Nesse relato, ela trata as conversas com a filha dela. E o que eu achei interessante é que a filha diz que ela está muito bem. Estou muito bem, minha mãe, não sofra. A mãe pergunta, como eu sei que você é minha filha? Aí a filha responde, eu sou a Lili. Era um apelido que só a mãe sabia. É um apelido de infância da menina. Então o Espírito mostrou ali a sua identidade por meio de um detalhe na comunicação. Né? Disse que sempre estava ao lado dela, que via a mãe em sonhos, né? Encontrava com a mãe em sonhos, e a mãe dizia que os sonhos que tinha com ela achava que era impressão da mente dela, que era lembranças que ainda restavam na mente. E eu trouxe aqui uma fala que achei interessante. Tá assim, mãe, a mãe fala, considerando que não havia feito mal durante tua vida, por que sofrestes tanto? Porque a filha morreu doente, estava com a doença. E Júlia responde, prova, prova, eu a suportei com paciência por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. E ela se despede da mãe. E aí Jesus fala, não é? Onde está o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então a morte não separa os entes queridos. Existe uma lei de atração e afinidade entre os espíritos. Embora nós, encarnados, muitos de nós, ainda não desenvolvemos os sentidos para isso. E achamos que ali ainda já é o fim de tudo, naquele momento do sepulcro. E não é. Eu tenho um caso particular para relatar aqui, bem parecido com esse caso desta mãe. Uma prima minha estava em sua casa, ela estava lendo aquele livro, Violetas na Janela, um livro bastante famoso, né, para quem inicia na doutrina espírita, dos romances. E ela tinha lido aquele livro e chegou para a mãe dela e falou, minha mãe, hoje eu sonhei que estava no paraíso. E a mãe foi, minha filha, foi, mas não deu muita importância naquele momento. Ela foi à porta da casa dela, no dia de domingo, um grupo de amigos que estava de carro passou convidando ela para visitar um bairro e ir na casa de outros colegas. Ela disse que aquele dia estava muito triste, que ela não estava interessada. Ficou em casa. Mais tarde, os colegas voltaram novamente à porta e fizeram novamente o convite. Dessa vez ela aceitou. E foi. Dali, a uns 200 metros à frente, o carro que ela estava perdeu o controle e bateu em um poste, de lado num poste. E vinha um outro carro atrás que observou tudo e resolveu parar para dar socorro. Nesse carro que vinha atrás estava vindo a irmã dela com o marido. E quando viu sair do carro aquelas pessoas conhecidas, a irmã dela se assustou. Chegou perto do carro e viu que quem estava no carro ferida era a irmã dela, com traumatismo craniano, a qual veio a falecer. Toda a família ficou em choque aqui. Ela tinha 16 anos na época. Bom, passado um ano, Dia das Mães, a mãe dela e a minha avó estava no centro espírita de Medrado e confortando o seu coração, era Dia das Mães. E na casa dela estava uma prima minha que é médium e em estado de dormência, deitada, como se estivesse desmaiada. E naquele estado que ela estava, a irmã dela estava na mesma casa, foi chamada para acudir, né, ver o que estava acontecendo ali. E aí, neste momento, minha outra prima, a médium, entrou em transe, dando comunicação da irmã, a irmã que havia falecido. E aí falou, irmã, sou eu que estou aqui. A irmã dela caiu em prantos, a irmã mais velha, e saiu correndo com medo daquela cena, pedindo para parar, porque essa irmã velha é muito católica até, mas ela se assustou com o fenômeno mediúnico. A médium voltou a entrar em sono. E poucos minutos depois chegou a minha tia e a minha avó e foram
ao encontro dela, dessa minha prima, da médium, né? Minha prima também. E aí, novamente, o espírito se manifestou. Era a filha que veio, com a ajuda de um irmão espiritual, dar o consolo para a mãe, no Dia das Mães, de que ela estava muito bem, que ela não se preocupasse e que ela sempre estaria com ela. Isso foi muito bonito, essa homenagem no Dia das Mães que uma filha pôde fazer, uma filha desencarnada para uma mãe viva. Eu estou compartilhando aqui com vocês. E, por fim, gostaria de deixar a seguinte informação de que na erraticidade os espíritos estão se preparando para uma nova existência. Então a gente já sabe a encarnação, já planejando a próxima. Que possamos saber aproveitar bem este momento em que estamos nessa encarnação. Que a gente possa pedir a Deus todos os dias, que reflexionemos a respeito disso, que encaremos a morte de uma forma mais leve, embora ainda dolorosa para todos nós. Que possamos fazer valer a pena cada minuto dessa existência e que possamos fazer o bem àquele que está do nosso lado, dando o nosso melhor sempre. Queridos amigos e amigas, espero que tenha sido de grande contribuição esse nosso momento, esta noite. Desejando a todos vocês uma ótima semana, bons estudos, bom aprendizado e seguimos juntos, estudando e divulgando a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.